Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos que vamos, gente. Tudo tranquilo por aí, de leve como a neve. Bom dia novamente, né? Bom dia. Hoje, terça-feira maravilhosa, né? Sossegada. 2 aulinhas ontem, né? Acredito que vocês levaram numa boa. Espero, né? Falando sobre cone, né? Mas não é cone trufado, não, né? Não é cone de chocolate, não, né? O pessoal é que gosta desse negócio. Bom, hoje a gente tem outra pedreira para a gente quebrar. Qual é a pedreira, professor? Vamos falar aí sobre 2 aulinhas, inclusive, né? Aula 144, natureza de raízes e coeficientes. Bom, qual seria basicamente o pré-requisito para a gente trabalhar a natureza de raízes? Tá? A gente precisa lembrar, naturalmente, que todas as vezes que a gente fala de raízes, nós estamos falando sobre polinômios, né? E, por sua vez, os polinômios têm lá as suas raízes. Um polinômio de primeiro, segundo, terceiro, quarto grau e assim por diante, tá? Acho que essa é uma informação bem importante a partir do que nós vamos trabalhando dentro dos conjuntos diversos que temos. Temos aí uma infinidade de conjuntos, são eles naturais, inteiros, racionais, irracionais, até chegar aos reais. E tem um outro conjunto que muitas vezes a gente não gosta muito, né? Tem alguns alunos que não gostam muito que fale, que é o famoso conjunto dos números complexos, que para nós ele é um conjunto muito importante, porque ele, por sua vez, ele vai trabalhar dentro do campo da imaginação, ou do imaginário, né? Ou da unidade imaginária, que é chamada de Z mais BI, tá? Então, veja, eu tenho natureza de raízes e coeficientes. O coeficiente, todo mundo sabe, todo mundo lembra, né? Na resolução da equação do segundo grau, os coeficientes A, B e C. E as raízes são os valores que, por sua vez, farão com que essa igualdade seja válida, ou seja, verdadeira. Por exemplo, eu tenho uma equação do segundo grau, as raízes dessa equação determinarão um ponto em que essa função é zero, ou seja, em que ela corta o eixo x. Tá? Bom, nas aulinhas de hoje, ou na aula de hoje, prioritariamente, a gente vai trabalhar com a ideia do teorema de Bolzano, tá? Que, por sua vez, foi um matemático que trabalhou essa ideia dos coeficientes das raízes. Então, vejam, o que o tal do Bolzano diz? O tal do Bolzano, ele fala que dentro de um gráfico de função, dentro de uma função, no intervalo entre uma raiz e outra, eu posso ter um trabalho com uma outra função. Tá? Basicamente é isso. Tá? Eu tenho lá f de A, f de B. Dentro do intervalo de f de B, eu posso ter uma f de x. Tá? A ideia do Bolzano é exatamente essa, é mostrar esse intervalo. Por quê? Vejam, se por exemplo eu tiver lá uma equação de terceiro grau, né? Eu vou ter lá o seu gráfico pré-determinado ou determinado, e é bem interessante isso, ver isso num programa de computador, né? Até porque a mão é mais difícil fazer. Mas você vai ter lá entre aquelas raízes outros trabalhos com outras raízes. E desse ínterim a gente vai utilizar bem a resolução do matemático Briot-Ruffini, tá? A gente vai usar bastante. Professor, não lembro como resolve polinômio ou divisão de polinômio usando Briot-Ruffini. Pega material auxiliar, veja vídeo, veja a aula que nós falamos de Briot-Ruffini. Tenta relembrar, porque é importante, gente. Não dá para eu voltar. Outro sim, também a gente vai trabalhar a resolução de multiplicação, soma e subtração de números complexos. Professor, não faço a mínima ideia como faz multiplicação de número complexo. Não lembro. Não sei como faz subtração e soma de número complexo. Busca material auxiliar, vai lá na apostila. Acho que o professor Márcio chegou a ver com vocês, mas eu também já cheguei a ver. É bem tranquilo, não é difícil, mas é claro que se for uma coisa nova é difícil. Se nunca viu na vida, então tem que retomar, tem que rever, tá? Então vamos lá.
natureza de raiz e coeficiente. Vocês vão ver que é uma linguagem bem teórica, tá? Uma linguagem bem teórica que eu vou estar usando com vocês, porque o assunto é teórico. Professor, não tem uma linguagem mais simples? É diferente do que você falar de aritmética, de álgebra. Aqui a gente está falando de um assunto que é teórico, portanto, inevitavelmente eu vou ter um assunto teórico, tá? Então, por exemplo, digamos que eu tenha coeficientes reais. Ó, se eu tiver um polinômio cujos coeficientes são números reais, as raízes desse polinômio poderão estar dentro do campo dos complexos com divisibilidade para o campo dos reais. Então veja, isso aqui é legal lembrar. Então assim, essa ideia aqui está dentro dos critérios de divisibilidade. Então eu tenho que as raízes estão dentro do campo dos complexos, que vai ter uma relação, um relacionamento de divisibilidade dentro do campo dos reais. Então vejam, é fato e importante dizer que se A mais BI com A, B pertencente aos reais e o B sempre diferente de zero, se A mais BI é raiz desse polinômio, eu posso, por convenção e por lógica, dizer que A menos BI também é. Vocês vão ver isso que na prática isso não é tão difícil, tá? Então, se A mais BI é raiz de qualquer polinômio com B diferente de zero, porque se B for zero, eu não tenho um número complexo. Então, se é com B diferente de zero, se A mais BI é raiz, A menos BI também o será. E isso acontece em qualquer situação. Por quê, gente? Se vocês lembrarem lá de equações biquadradas, olha só, se a gente lembrar de equação biquadrada, olha, voltamos no tempo aí, milhares de anos, né? Que vocês viram a equação biquadrada lá no 7º ano. Ó, se a gente lembrar de equação biquadrada, de polinomiais, vocês vão lembrar que todas e quaisquer raízes de um polinômio, elas são simétricas. O que é simétrica? Eu tenho lá um número positivo e um número negativo, e a soma delas sempre dá zero. Então, toda e qualquer situação onde eu tenho uma raiz de um polinômio, elas são simétricas. Então, veja, se eu disser que A mais BI é raiz de um polinômio, eu posso, por lógica, dizer que A menos BI também é, porque esse com esse dá zero. Chique no último grau. Tá. Agora veja, se eu tiver um coeficiente que é um número inteiro e que as raízes desse polinômio estão dentro dos racionais, que é racionais. Então veja, se P de x, aí aqui é um polinômio, né? Pertence aos inteiros, então vejam, P dividido por Q, lembrando que Q é o quociente, é irredutível. Então P, que é o polinômio, dividido pelo seu quociente, é uma fração irredutível. O que é uma fração irredutível? Alguém lembra? Não lembra? Tá. Fração irredutível é que não reduz mais, ela não se reduz mais, não dá para simplificar. Então, eu posso dizer que P de Q é raiz de quociente A, que tem relação de divisibilidade, o quociente tem relação de divisibilidade com A, e o P, que tem uma relação de divisibilidade com A0. Ou seja, quociente, ele tem uma relação de divisibilidade com o elemento A. E o P de x, que seria o meu polinômio, tem uma relação de divisibilidade com o último elemento, que seria o A0. Então, A0, P dividido por A0 e Q dividido por AM. Vocês vão ver que na prática isso parece ser tão difícil, mas não é. Na hora que a gente for colocar em prática com números, né? Por fim, se eu tiver um polinômio, que eu tenha lá um número Q, que seria os racionais, eu vou ter que eu vou ter uma raiz que é um número real que tem um relacionamento de divisibilidade com um número racional. Então vejam, eu tenho um número real mais um número racional, que seria uma raiz. Então eu vou ter lá, se A mais B é raiz, eu posso dizer também que A menos B também é raiz. Aqui, essa ideia aqui é a mesma, centrada na mesma
análise anterior. Se A mais BI é raiz, A menos BI também. Se A mais raiz de B é raiz, A menos raiz de B também o é. Uau, né? É isso aí, uma linguagem bem teórica, eu falei com vocês, falei... Se alguém está chorando, limpa as lágrimas, agora vamos para os exercícios, né? Bora lá. Bom, olha gente, vejam só como esse assunto é bem abstrato. Olha que interessante. Exercício 1 diz assim, o polinômio P de x, quantas raízes podem ter o polinômio P de x, que pertence ao intervalo dentro dos reais R, intervalo fechado, né? De x, sabendo que lambda P, isso aqui chama-se lambda, tá? Lambda P, sétimo ano, hein? Vocês lembrarem, a gente fala bastante de lambda no sétimo ano. Ai, professor, já fiz o sétimo ano faz anos, nem lembro. Tudo bem, dois escola. Lambda P igual a 5. Quantas raízes podem ser? Veja. A análise dessa questão, ela gira em torno do seguinte. Como P de x pertence, então, a R de x, então, veja, as raízes imaginárias, aqui eu posso ter raízes imaginárias, ou seja, dentro do campo dos complexos, tá? Então, as raízes imaginárias, elas tendem a aparecer aos pares. Veja, eu tenho lá, se ele é um polinômio de quinto grau, então eu vou ter assim, olha só, vou usar minhas mãos aqui. Então, se o polinômio é de quinto grau, eu vou ter 0 grau, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, se o polinômio é de quinto grau, eu vou ter 6 coeficientes, certo? 0, 1, 2, 3, 4, quinto grau, certo? Portanto, eu tenho 6 coeficientes. Então, o que quer dizer isso, professor? Quer dizer que as raízes vão aparecer, as raízes imaginárias, elas aparecem sempre aos pares, tá? Então, as raízes imaginárias vão aparecer aos pares. Agora, veja. Deixa eu só colocar aqui. Ó, as raízes imaginárias aparecem aos pares. Então, veja. As raízes imaginárias, elas vão aparecer aos pares. Veja, então P de x pode ter 0, 2 ou 4 raízes. 0, 2 ou 4 raízes imaginárias, tá? Imaginárias. Deixa eu colocar aqui, imaginária. Ok? E as que sobraram aqui são as raízes reais. Ele perguntou assim, quantas raízes reais pode ter esse P de x? Então, ele pode ter 0, então 3 ou 5 raízes reais. Certo? Então ele pode ter 3 ou 5, deixa eu colocar raiz, tá? Raiz real. Vou colocar raízes, tá? Raiz real. É exatamente isso aqui, tá? Então vejam, a ideia da imaginária entra dentro desse contexto dos números pares, aí, dos números reais pares. É isso, tá? Vamos para o próximo? O próximo é mais algébrico, né? Bom, turminha, número 2, vejam lá. Resolver esse polinômio sabendo uma de suas raízes. Olha, ele já me deu uma das raízes. Então, eu tenho lá um polinômio de quarto grau, x ao quarto menos 2x ao cubo mais 6x quadrado mais 22x mais 13 igual a 0. Sendo 2 mais 3i, número complexo, tá? Uma raiz real. Vejam que, se 2 mais 3i é uma raiz real, eu posso dizer que 2 menos 3i também é raiz. Então, já tenho duas raízes aqui, ó. Uma raiz, primeira raiz, segunda raiz. Certo? Isso por definição, ou levando em conta aquela definição que eu acabei de passar. Agora eu vou aplicar Briot-Ruffini para resolver as raízes. Vou ensinar como é que aplica aqui, mas eu vou fazer o cálculo aqui em off, né?
porque senão toma muito tempo da gravação. Ó, então como é que a gente vai aplicar Briot-Ruffini? Vou ensinar vocês. Então a gente vai pegar aqui o coeficiente de cada um desses números. Nesse caso aqui o coeficiente é 1, porque não tem nada. Depois o coeficiente 2, depois o coeficiente 6, depois o coeficiente 22, depois por último o coeficiente 13. Isso aqui é o chamado dispositivo prático de Briot-Ruffini, tá? Aqui, do lado de cá, eu vou colocar a primeira raiz, que é 2 mais 3i. Aqui eu vou escorregar esse número aqui, escorrega, certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse por esse, multiplica esse por esse e soma com esse. Então, vai ficar assim, ó. 1 vezes 2 mais 3i, somado com menos 2, certo? Eu vou multiplicar esse vezes esse e vou somar com esse. Então, primeiro eu vou fazer com vocês, depois eu vou fazer já direto, porque senão vai tomar muito tempo da gravação. Então, vai ficar 1 vezes 2, 1 vezes 3i. Então, vai dar 2 mais 3i menos 2. Ó, 2 menos 2 dá 0. Então, aqui deu 3i. Então, debaixo desse aqui vai o 3i. Certo? Ó, recapitulando. Eu multipliquei esse vezes esse e somei com esse. O resultado deu 3i. E agora, professor, vou multiplicar esse vezes esse. Então, vai ficar 3i vezes 2 mais 3i. E vou somar com esse, ó, mais 6. Mesma coisa, tá vendo? Eu vou multiplicar esse vezes esse e vou somar com esse. Então vai ficar 3 vezes 2 dá 6i. 3 vezes 3 dá 9i ao quadrado. Mais 6. Aqui, se vocês forem lembrar lá da propriedadezinha de números complexos, quando eu tenho número complexo ao quadrado, vai embora o número complexo e aqui fica negativo. Ele inverte o sinal, tá? Então, vai embora o número complexo e aqui fica negativo. Então, eu vou ter 6i menos 9 mais 6. Tá vendo? Inverti o sinal e foi embora o complexo. Então, aqui vai dar 6i menos 3. Esse é o resultado final. Não posso somar número complexo com número real. Então, aqui vai dar 6i menos 3, certo? Agora a mesma coisa, vou multiplicar esse vezes esse e vou somar com esse. Então vai ficar 6i menos 3 vezes 2 mais 3i mais 22, certo? Aqui eu vou ter que fazer a distribuição aqui, cuidado na hora de fazer a distribuição para não se atrapalhar. Fiz a distribuição aqui, ó, 6 vezes 2 dá 12i, 6i vezes 2 dá 12i, 6 vezes 3 dá 18i ao quadrado, né? Ó, 6i vezes 3i dá 18i ao quadrado. Menos 3 vezes 2 dá 6, dá menos 6, menos 3 vezes 3 dá 9i, mais 22. 12i, ó, lembra lá, 18i ao quadrado, vai embora o i ao quadrado e o 18 fica negativo. Não pode esquecer disso. Menos 6, menos 9i mais 22. Aqui, 12i menos 9i vai dar 3i. 18 com 6 dá menos 24. Menos 24 mais 22 dá menos 2. Então, resultado aí, o que que deu? Deu 3i menos 2. E agora, professor, o que que eu faço? De novo, esse vezes esse, somado com esse. Vou montar aqui. 3i dá 9i ao quadrado. 3i vezes 2 dá 6i, unidade imaginária. Menos 2 vezes 3i vai dar menos 6i. Menos 2 vezes menos 2 dá menos 4, mais 13. 6i com menos 6i vai embora. 9i ao quadrado vai ficar menos 9, lembram disso? Menos 9 menos 4, mais 13. Aqui vai dar menos 9 com menos 4, dá menos 13, com mais 13 vai embora, deu? 0. Então,
o último aqui sempre é o resto. Olha que beleza da natureza. Bom, agora, o que a gente vai fazer? A gente já dividiu pela primeira raiz. Baixamos um grau. Aqui era quarto grau, então aqui é terceiro grau. Como eu já tenho a segunda raiz, eu já posso baixar mais um grau. Por quê? Porque eu ainda não sei resolver a equação do terceiro grau. Então, vou baixar mais um grau. Vou fazer novamente todos esses trabalhos, só que com 2 menos 3i. Olha lá, segunda raiz, está aqui. E agora, o que eu faço, professor? Escorrega esse 1 aqui de novo e pau na máquina. Ó. Vai ficar esse vezes esse, mais esse. E assim por diante. Agora, eu já vou fazer direto aqui, gente, porque senão a gente vai ficar 3 dias fazendo conta aqui. Mas aí em casa dá para vocês fazer, com tempo, com calma, tá? E aqui eu já vou fazer direto. Então, multiplica esse vezes esse, soma com esse, tá bom? E já vou mostrar para vocês. Ó, aqui eu já resolvi, tá? Já fiz direto aqui, não mostrei os cálculos, porque vocês já sabem como faz, em tese, né? Você já tem o exemplo do primeiro aqui. Então, esse aqui é a mesma coisa, só mudou o sinalzinho aqui, tá? Então, vejam, reduzimos mais um grau. Então, como é que ficou a minha equação? Levando em conta que eu tenho as duas primeiras raízes, então o meu polinômio, esse polinômio ficaria da seguinte maneira. Ficaria assim, ó, x menos a primeira raiz, sempre é menos aqui, tá, gente? Que é 2 mais 3i. Esse seria o primeiro elemento. Quem é o primeiro elemento? X elevado à quarta. Seria isso aqui. Por quê? Porque é o valor que faz com que isso aqui dê zero. Beleza? Qual seria o segundo elemento? Que multiplica o segundo elemento. Que seria x menos 2 menos 3i. Esse é o segundo elemento. Que em tese seria a minha segunda raiz. E o meu desenvolvimento aqui. Então aqui, ó, primeira raiz, segunda raiz, certo? Então, aqui eu baixei um grau e aqui eu baixei um grau. Então, por último, então tem aqui. Aqui representa o elevado a 4 e aqui representa o elevado a 3. E aqui vai representar o resto, ou x ao quadrado mais 2x mais 1 igual a 0. Ok? Então, esse aqui é o último grau da minha equação, ou a equação reduzida. Professor, por que você não reduziu mais aqui? Porque aqui eu posso resolver por Bhaskara. Então, eu já sei que uma raiz é 2 mais 3i, que o exercício me deu. A outra raiz é 2 menos 3i. E as outras duas raízes, porque ele é um polinômio de quarto grau, então ele tem que ter 4 raízes. As outras duas raízes saem da resolução dessa equação de segundo grau. Fechou? Ó, professor, eu preciso resolver isso aqui? Não, né? Eu posso transformar ele num binômio, né? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, eu pego o primeiro mais o último, pego o sinal do meio e elevo ao quadrado. Ó, primeiro, que é x, mais o último, que é 1, e elevo os dois ao quadrado. Isso aqui é o mesmo que isso aqui, tá? Então, quem vão ser as raízes? Ó, as raízes vão ser, ou quem é o conjunto verdade dessa equação? O conjunto verdade as raízes são 2 mais 3i, que o exercício me deu, 2 menos 3i, que o exercício não me deu, mas eu descobri por lógica. Aqui, qual o valor que vai dar zero aqui? Menos 1, e aí fechou, tá? Lembrando que menos 1 é uma raiz dupla, tá? Menos 1 é raiz dupla, tá? Porque menos 1 é a raiz de uma equação do segundo grau, então ela é raiz dupla. Então, portanto, eu tenho 4 raízes aqui, né? Porque menos 1 é dupla, não pode esquecer. Tá resolvido. Ufa, né? Vou resolver a C com vocês ou não? Ó, vou montar a C e vou deixar para vocês fazerem sozinhos em casa, tá, gente? Porque se vocês não tentarem, vocês não vão aprender nunca, tá? Gente, ó, e vocês se preparem que vai cair um exercício desse na prova, hein, gente? Se preparem, tá?
Ó, então vejam lá, letra B. Eu tenho lá x elevado à quinta, uma raiz, é um polinômio de quinto grau. Portanto, eu tenho 5 raízes, perfeito? Ele me deu que 1 mais i é raiz. Então, por lógica, se 1 mais i é raiz, eu posso dizer que 1 menos i é também, porque são simétricas. Então, vou usar aqui o Brioche fino. Então, eu vou descer o 1, o menos 3, o 4. Cuidado, porque aqui ó, tem terceiro, mas não tem o segundo grau. Como não tem o segundo, eu vou colocar o 0. Depois menos 4, depois 4. Cuidado, hein, gente? Muito bem. Aí eu escorrego 1 aqui, aí eu faço 1 mais i vezes 1, depois soma com esse. Esse vezes esse, soma com esse. Observem que eu já fiz aqui, porque senão a gente vai ficar até amanhã fazendo cálculo aqui. Mas vocês têm que saber fazer. Multiplica 1 mais i vezes 1, depois soma com esse. 1 mais i vezes menos 2 mais i, soma com ele. Até chegar ao 0. Como aqui seria a primeira raiz, aqui a segunda. Então, como aqui eu tenho a segunda raiz, eu faço de novo. Aqui, nesse aqui, eu reduzi para um polinômio de quarto grau. Agora eu vou reduzir para um polinômio de terceiro. Esse vezes esse, soma com esse. Esse vezes esse, soma com esse. Esse vezes esse, soma com esse. E esse vezes esse, soma com esse, que vai dar 0. Observe que aqui eu já resolvi para ganhar tempo. Bom, então eu tenho aqui as minhas raízes, né? Então eu vou ter que o meu polinômio vai ser x menos 1 mais i, que é a primeira raiz, que multiplica x menos 1 menos i, que é a segunda raiz, que multiplica, observe que aqui eu baixei para quarto grau e aqui eu baixei para terceiro grau. Então ficou x ao cubo, menos x ao quadrado, ó, x ao cubo menos x ao quadrado, mais 2, é isso? Mais 2. Ok? Tudo isso igual a 0. Então veja, lá no início eu disse, é um polinômio de quinto grau, então tem 5 raízes. Então eu tenho uma raiz, 2 raízes, e aqui tem 3 raízes aqui. Então eu tenho que tirar as outras 3 raízes daí, tá bom? Bom, aqui eu posso fazer aquele esqueminha de colocar em evidência, né? Como aqui eu tenho x ao cubo mais 2, então posso fazer assim, ó. X ao cubo mais 1, x ao cubo mais 1, menos, né? Sinalzinho de menos. Menos x ao quadrado mais 1, ou x ao quadrado, ó, pode colocar assim, ó. X ao quadrado menos 1. Porque menos com menos tem que dar mais, né? Ó. Certo? Observem que, ó, x ao cubo mais 1, menos x quadrado menos 1 é a mesma coisa que isso aqui. É a mesma coisa, porque, ó, x ao cubo menos com menos vai dar mais, né? Então, 1 mais 1 dá 2. Então, vai ficar x ao cubo menos x quadrado mais 2. É a mesma coisa escrever isso do que escrever isso daqui, tá? Eu estou só fazendo isso aqui para poder a gente encontrar as raízes, tá? Aqui eu vou ter que x mais 1 ao cubo é o mesmo que x mais 1 elevado a 3, né? E aqui x menos 1 ao quadrado é a mesma coisa, porque 1 ao quadrado dá 1 e 1 ao cubo dá 1. Bom, aqui, como eu tenho x mais 1 ao cubo, então eu tenho assim, ó, lembram disso? X mais 1, se eu for abrir isso aqui, eu vou ter x ao quadrado menos x mais 1. Olha lá, se eu fizer a distribuição aqui, o resultado vai ser x mais 1 ao cubo. Porque vai matar o x vai embora, né? É isso, tá? Menos, aqui é a mesma coisa, né? Aqui, ó, eu posso abrir aqui, ó. X menos 1 ao quadrado pode ser o mesmo que x mais 1 que multiplica x menos 1. Ó. Não é a mesma coisa? Se eu fazer a distributiva aqui, o resultado vai dar isso aqui. X ao quadrado e 1 ao quadrado. Mesma coisa. Essas são as técnicas de colocar em evidência que a gente aprendeu lá no 9º ano.
Por isso que eu falei para vocês, o conteúdo do etapa, acho que eu não falei para vocês, eu falei para o primeiro ano na aula de hoje. Ele é cumulativo, gente. Então, assim, uma coisa que você vê hoje, você vai usar amanhã. Outra coisa que você vê amanhã, você vai usar hoje. E assim por diante. Bom, agora aqui, ó, bem tranquilo. Aqui, eu sei que uma das raízes aqui é 1. E a outra raiz é menos 1, né? Porque menos 1 mais 1 dá 0. Mais 1 menos 1 dá 0. Menos 1 mais 1 dá 0. Né? 0 vezes tudo isso aqui dá 0. Então, quais são as 3 raízes? Lembrando que eu vou ter raízes duplas aí, né? Que são essas duas aqui, né? Essas aqui são duplas, certo? Bom, quais são as raízes, então, da minha equação? Vamos colocar lá o conjunto verdade. O conjunto verdade da minha equação é 1 mais i, 1 menos i, e lá. Aqui, em tese, gente, 1 e menos 1. Lembram que eu disse no início? Eles são 5 raízes, só que observe que o 1 e o menos 1 é raiz aqui para qualquer uma dessas situações, né? Então, eu posso colocar que elas são raízes duplas, tá? Então, essas são as raízes da minha equação e a mesma está resolvida. Fechamos. Não vai ter jeito, vou deixar o 3, letra B, o 4 e o 5 para vocês fazerem aí. Qualquer coisa, depois eu mando foto da resolução para vocês, me lembrem, tá? Tá bom, Kevin? Ó, pessoal, vamos lá. Número 3, determine as raízes racionais da equação abaixo e depois resolva. Então, vejam, raiz racional é quando eu tenho a raiz P dividido por Q, que é um número primo entre si. O que é um número primo entre si? Alguém lembra? Não lembramos. Primo entre si é quando os dois têm como MDC o 1. Tá? O único número divisor comum é o 1. O único divisor comum entre eles é o 1. Aí eles são primos entre si. Tá? Então, vocês lembram que na explicação inicial, lá no começo da aula, eu falei que P de A sobre 0, ó, P de A sobre 0, então seria, P de A0, né? Quem é o A0? É o último elemento. Então, P dividido por menos 2, que é o último elemento. E Q dividido por A1. Quem é o A1? É o primeiro elemento. Então, Q dividido por 6. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os divisores de 2 e de 6. P pertence aos divisores de 6, que são mais ou menos 1, divisores de 2, que são mais ou menos 1 e mais ou menos 2. E Q pertence aos divisores de 6, que são mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 6. Agora vamos descobrir quem é o MDC entre eles. Então vamos pegar lá, vamos dividir um pelo outro. Ó. P dividido por Q. Então vai ficar 1 dividido por 1, que dá 1. 1 dividido por 2, 1 dividido por 3 e 1 dividido por 6. 2 dividido por 1, que dá 2. 2 dividido por 2, que dá 1, não precisa repetir. 2 dividido por 3 e 2 dividido por 6, que dá 1/3. Tá? Então, observe que o único que é comum, tanto a um quanto ao outro, ou melhor, o maior divisor comum, ou seja, o MDC entre um e outro é 2/3. Então, se o MDC entre um e o outro é 2/3, então eu entendo que MDC 2/3 é raiz. Então, 2/3 é a raiz dessa equação, é uma das raízes. Então, vou aplicar Brio-Ruffini aqui. Então, pega 6 menos 1, 1 e menos 2, a raiz é 2/3, né? Escorrega o 6, multiplica esse vezes esse, soma com esse. 2/3 vezes 6 vai dar um valor, somado com 1 dá 3, né? Vai dar 12 dividido por 3, vai dar 4. 4 menos 1, 3. 2 vezes 3, 6. 6 dividido por 3 dá 2. 2 mais 1 dá 3. Então, eu reduzi um grau dessa equação. Era terceiro grau, eu baixei para segundo grau. Então, eu tenho lá
O representante de 6x ao cubo é x menos 2/3, que é a raiz. Que multiplica 6x ao quadrado mais 3x mais 3. As outras duas raízes vão sair daqui. Lembrando que, como ele é um polinômio de terceiro grau, ele tem 3 raízes. Lembrando que aqui nesse caso ele vai ter raiz dupla também, tá? Então eu vou ter, agora aqui eu resolvo por Bhaskara, que eu vou cair numa equação de número negativo. Vocês vão ver que aqui o delta vai dar negativo. Aí eu vou resolver usando o número complexo. Então eu vou ter que mais ou menos i raiz de 7 sobre 4 e x igual a menos 1/4. Então eu tiro o valor, seria algo mais ou menos assim. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só, agora a gente já muda um pouco de figura, porque antigamente você ia resolver a equação, o delta dava negativo, você já parava, né? Você fala, não tem no campo dos reais. Mas aqui a gente pode resolver, a gente usa a unidade imaginária, tá vendo? Então vai ficar, aqui ó, ficou 2x² mais x mais 1, porque eu dividi tudo por 3. 6 dividido por 3 dá 2, 3 dividido por 3 dá 1, 3 por 3 dá 1. Fica mais fácil, né? Então, delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, o delta está dando menos 7. Então, vou ter menos o valor de b, mais ou menos a raiz de delta. Ó, observe que aqui eu tirei o negativo e joguei na unidade imaginária. I. Por isso que apareceu aqui i raiz de 7 sobre 4 e menos i raiz de 7 sobre 4. E eu separei 1/4, ó, porque 1/4 seria o meu valor real, tá bom? Por isso, aqui eu tenho essas raízes, 2/3 menos 1/4, mais i raiz de 7 sobre 4, menos 1/4, menos i raiz de 7 sobre 4, porque o x2 também tem dois valores, né? x2 é igual a menos 1/4. Fechou? Vou deixar para vocês fazer a letra B, número 4 e número 5, não vou dar atividade adicional, por quê? O que eu quero que vocês façam? Refaçam esses exercícios que eu dei, com calma, façam, refaçam, para que vocês possam tentar assimilar isso. É hiper difícil? Não posso dizer que é hiper difícil, mas é um nível um pouco mais elevado, então precisa-se ter um pouquinho mais de atenção. Gente, desculpa pelo tempo, acabamos somando muito tempo de gravação, mas foi necessário. Um grande abraço, temos mais uma aulinha hoje, espero vocês por lá. Tchau!